deram a incumbência a mim hoje fazer uma reflexão. Essa reflexão nós começamos da seguinte forma. A grande maioria de vocês já devem ter lido, ou pelo menos ouviram falar, do livro O Pequeno Príncipe. E nesse livro O Pequeno Príncipe tem uma frase que praticamente a grande maioria dos leitores desse livro ficaram com essa frase, que diz assim: você é eternamente responsável por aquilo que cativas. E é verdade. As pessoas que nós cativamos, nós somos responsáveis. Teve uma pessoa que nos cativou quando passou por aqui, e ele é responsável por nós até hoje. Ele já foi há 2000 e poucos anos, e ele nos cativou. O livro O Céu e o Inferno, que eu prefiro mais o título A Justiça Divina, no seu capítulo 4, na página 24, no título Intuição das Penas Futuras, ele diz o seguinte: em todos os tempos, o homem acreditou por intuição que a vida futura deveria ser feliz ou infeliz, em razão do bem ou do mal que se faz nesse mundo. É profunda essa frase, é bastante interessante. É bastante interessante. Quando nós viemos a esse mundo, Deus nos deu sementes, nos presenteou com sementes, todas elas férteis. Todas elas férteis. Ele nos orientou o que poderíamos fazer, mas não mandou nós fazermos. Nós fizemos o que queremos. Ele não mandou nós plantar. Planta se você quiser. A isso ele chamou de livre-arbítrio. Esse livre-arbítrio nada mais é do que ele colocou em nós dois botões e disse: aperta o botão que você quiser. Sou honesto, sou desonesto. Sou honrado, sou desonrado. Sou trabalhador, não gosto de trabalhar. Você aperta o botão. Ele não manda apertar o botão. É você que aperta. Isso aí nos remete àquela famosa parábola dos talentos, que eu acho que todos vocês lembram. A parábola dos talentos, o Senhor deu 30 talentos a um. Esse termo talento, você usa do jeito que você quiser. Você emprega do jeito que você quiser. Eu vou continuar usando talento. Ele deu 30 talentos a um, 20 a outro e 10 a outro. E disse: um dia mais tarde eu venho buscar. Quando retornou, o de 30 talentos disse: mestre, eu sabia que você era uma pessoa exigente e que cobrava. Eu estou devolvendo 60 talentos. Oh, servo bom e fiel. O de 20 talentos, a mesma coisa. O senhor me deu 20 talentos, estou lhe devolvendo 40 talentos. E o de 10 talentos disse: Senhor, eu sei que o Senhor é severo e cobra as atitudes. Por esse motivo, eu guardei os talentos e estou devolvendo novamente os 10 talentos. E o Senhor disse: servo malandro, infiel. O que eu quero dizer com isso? Essa parábola dos talentos tem N situações em que a gente se colocar. Muitas vezes Deus nos dá um problema e você diz assim: eu ponho na mão de Deus. E Deus diz assim: cara, eu te coloquei ali, foi para você me ajudar, não foi para você me complicar. Faz a tua parte, filho. É o tal dos 10 talentos que eu guardei e não faço nada. Rezo o dia todo por mim, mas não faço nada para ninguém. Eu não levo uma vírgula do meu tempo a alguém. Quando eu rezo o Pai Nosso, eu vejo uma profundidade muito grande na qualidade dessa oração. Ele é muito profundo. Tem uma parte que ele diz: seja a vossa vontade. A vossa vontade.
a vossa vontade, não a vossa vontade. Muitas vezes, eu vou me colocar agora, eu rezo o Pai Nosso pedindo as coisas materiais só para mim. E precisa sim. Nós precisamos viver e nós precisamos de coisas materiais. Mas não exclusivamente o material. Não exclusivamente o material. Por quê? Esse material leva tempo. Tem um tempo para a gente. E o tempo não pode ser segurado. A vida é uma tarefa que se leva para casa. Lembra do relógio, o pêndulo do relógio? Ele vai e ele vai, ele não volta. O tempo não volta. Quem morreu às 3 da tarde está morto, não volta mais. Então, o tempo é uma tarefa difícil e a gente leva para casa. O tempo passa rápido, quando vemos já são 18 horas, quando vemos já é sexta-feira, já terminou o mês, quando vemos já terminou o ano, quando vemos já se passaram 40, 50, 60 anos. Nos damos conta de ter perdido um amigo e esquecemos do tempo. E quando nos vemos, o amor da nossa vida parte e não damos conta que jamais pode voltar atrás. Não pare de fazer alguma coisa que te dá prazer por falta de tempo. Não pare. Não pare de ter alguém ao seu lado, ou de ter prazer na própria solidão, é um direito seu. O tempo não volta. Porque os teus filhos subitamente não são teus filhos, não são mais teus filhos. Assim como um dia nós deixamos a casa dos pais, eles deixam a nossa casa também. E nós deveremos fazer alguma coisa para ter com esse tempo que sobra, que quando não temos mais os filhos. E normalmente o que acontece, nós temos aquela síndrome do ninho vazio. É fogo, não é fácil. Falar é fácil, eu sei. Quem já passou sabe disso. O que eu faço com esse tempo que eu não tenho mais os filhos? Tem muita gente precisando do nosso tempo livre para fazer alguma coisa. Não deixa esse tempo para depois. O depois é muito longe. É aquela história, depois eu ligo, depois eu faço, depois eu falo, depois eu mudo. Penso nisso depois. Deixamos tudo para depois. Como se o depois fosse o melhor. Por que não tentarmos agora? Porque depois o café esfria. Depois a prioridade muda. O encanto se perde. O cedo se transforma em tarde. Depois a melancolia passa. Depois as coisas mudam, depois os filhos crescem, depois a gente envelhece, as promessas são esquecidas, depois o dia vira noite e depois a vida acaba. E deixamos para depois. Não deixe nada para depois, porque na esperança do depois se pode perder os melhores momentos, as melhores experiências, perder os melhores amigos, perder os melhores amores. Lembra-se que o depois pode ser tarde demais. O momento é hoje. Lembra da história da parábola dos talentos? Que Deus nos deu as sementes todas férteis? É a hora de plantar. O plantar é agora. O ontem morreu, não volta mais. O amanhã, quando chega, se torna hoje. Por esse motivo, hoje é o teu dia. Plante hoje. Amanhã não existe e pode ser tarde. Não permita mais, nós não temos mais
a capacidade, ou nós não nos permitamos mais de postergar para depois. A vida é agora. Irmãos de caminhada, plante, porque Ele vai cobrar. Onde estão as sementes que eu te dei? Que o grande arquiteto do universo, esse grande Deus que modelou esse universo que a gente não tem ideia da imensidão, possa nos abençoar e possa nos proteger sempre. Um abraço, meus irmãos. Queridos irmãos, vamos nos colocar numa posição confortável, porque a partir de agora vamos nos concentrar na espiritualidade maior, em Deus nosso Pai, em Jesus nosso Divino Mestre, e vamos nos preparar para o passe que está para iniciar. Pai nosso, nos reunimos aqui, encarnados e desencarnados, sentindo a presença de cada irmão que está no outro lado em seu aparelho eletrônico, com o desejo fervoroso de servir ao próximo. Estamos de coração aberto e desejamos irradiar amor para todos os que aqui chegarem à procura do amparo e conforto espiritual. Cada um de nós tem sempre alguém muito querido, a quem desejamos proteção e felicidade, e que, ao ser recordado, nos enche de luz o coração. Não menos importante é lembrar de cada família que vela-se em isolamento, aspirando à proteção física e mental nesta época de pandemia. Que essa mesma luz de amor ganhe agora vigor com a tua assistência e com a assistência de nossos irmãos da espiritualidade maior. Que cada um de nós possa se tornar um foco de amor a irradiar em todas as direções e, através de cada aparelho eletrônico, fazendo vibrar a sua amorosidade em todos aqueles que pousarmos agora as nossas mãos. Permita assim, Pai amado, que sejamos o teu instrumento de amor para todos os nossos irmãos e irmãs. Que assim seja.